O Banco do Brasil é uma das instituições financeiras mais tradicionais e importantes do país e sua ação vem caindo de preço e enchendo a internet de notícias. Será que vale a pena ou não comprar as ações do Banco do Brasil? E vamos entender também um pouco sobre a história do banco e como ele opera. Bora lá? Fala amigos, beleza? Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre o Banco do Brasil, que é um dos maiores bancos do país. Tem investidores que gostam, que tem a carteira cheia de ações do Banco do Brasil, e tem investidores que falou que é estatal, eles caem fora e não investem de jeito nenhum, com medo da interferência do governo e acabam comprando ações de outros bancos, do Banco do Bradesco, Santander, Itaú, por considerar essa característica um ponto negativo muito forte. Mas antes da gente continuar, já me responde a seguinte pergunta: qual banco você mais utiliza no seu dia a dia? Banco Inter, Nubank, Itaú, Banco do Bradesco, Banco do Brasil. Qual desses bancos você utiliza no seu dia a dia? Mas só vale um, beleza? Porque tem gente aí que utiliza 6 bancos de uma vez. E o Banco do Brasil, ele foi o primeiro banco criado no Brasil. É uma das instituições financeiras mais antigas. Ele foi fundado lá em 1808, ainda na época do Império. E é isso mesmo. O Banco do Brasil é um dos bancos mais antigos do mundo. Ele só perde dos Correios, que foi fundado em 1663. E ele possui um papel histórico no desenvolvimento do país e ele atua em diversos setores. E antes da gente continuar, eu quero te lembrar que esse vídeo ele não é uma recomendação de investimento, tem caráter apenas educativo, beleza? Mas eu recomendo que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like aí na confiança, porque se inscrevendo no canal, você também vai estar fazendo um investimento em conhecimento, e vai te agregar muito valor pessoal e ainda te ajudar nos seus investimentos. Então clica aí embaixo e se inscreve, beleza? E quando começar o boom dos bancos digitais e as fintechs, como o Banco Inter, Nubank, PagBank, e vários outros aí, se falava que os bancos físicos iriam acabar, que não iriam dar mais lucros, que iriam perder todos os seus clientes, ficavam vendendo sustos aí para todo lado. O que se provou até agora é que tem espaço para todo mundo. Os bancões como o Itaú, Banco do Brasil, Banco do Bradesco, Santander, BTG Pactual, eles continuam crescendo e dando muito lucro. Uns continuam crescendo, claro, mais do que os outros, mas todos no geral continuam com lucros crescentes. Eles perderam mais receita na questão das tarifas, das taxas de serviço de conta corrente, por exemplo, mas os outros setores eles continuam ganhando muito dinheiro. E para começar, como os bancos ganham tanto dinheiro? É o modo mais simples da gente entender. O que acontece? Primeiro, os empréstimos e o crédito é o carro-chefe dos bancos. Eles ganham muito dinheiro emprestando para pessoas e empresas, cobrando juros altíssimos em cima desses empréstimos. Esses juros são o que tornam o crédito uma fonte tão importante de lucro para eles. Agora, o mais interessante, muitas vezes, os bancos não usam nem o próprio dinheiro para fazer esses empréstimos. Eles usam o dinheiro que eu e você e tantas outras pessoas depositaram lá. Segundo, quando depositamos o nosso dinheiro no banco, estamos praticamente fazendo um empréstimo para o banco. Quando colocamos nosso dinheiro no banco, seja ele na poupança, bom, eu não coloco meu dinheiro na poupança, espero que você também não coloque o seu dinheiro. E para saber onde colocar o seu dinheiro que não seja na poupança, continue assistindo os vídeos do canal. Bom, continuando, em CDB, CDI ou outros investimentos de renda fixa, estamos basicamente emprestando o nosso dinheiro para o banco. Em troca, ele nos paga um rendimento, mas bem pequeno, em comparação ao que eles ganham com os juros dos empréstimos que fazem com esse mesmo dinheiro. Ou seja, eles pegam o que a gente coloca no banco, nos pagam aí 10%, que é o valor da Selic hoje, e empresta para outros clientes, empresas 150%. Dessa pequena diferença aí de 140% fica para eles, para poder pagar suas contas, e se sobrar alguma coisinha eles guardam. Então, pessoal, essa diferença gigantesca é o spread e gera bastante lucro. É como se a gente fosse um investidor sem saber. Estamos fornecendo nosso capital para o banco usar. E terceiro, os bancos eles não guardam dinheiro em cofres. Tem gente que imagina que o banco guarda todo o nosso dinheiro que a gente investe lá em cofres grandes, cheios de moedas. Mas a realidade é diferente. O dinheiro que colocamos no banco é usado em movimentações financeiras, empréstimos e outras operações. É por isso que o banco nos paga rendimentos para compensar o uso do nosso dinheiro.
E quarto, além dos empréstimos e dos juros, os bancos também ganham dinheiro com tarifa de serviços, seguros e previdência privada. Foi nesses serviços, nessas tarifas que eles perderam, diminuíram um pouco os lucros devido às fintechs aí, Inter, Nubank, isentar esses serviços. E o que acontece, amigos, é que o Banco do Brasil é um dos bancos mais eficientes do mundo. Ele tem lucros altos, dividendos atrativos e é um ótimo atrativo aí para nós investidores. O banco atua principalmente no Brasil, mas também é controlador do Banco da Patagônia, que opera lá na Argentina. O Banco do Brasil também detém participações majoritárias e minoritárias em diversas outras empresas, como o Banco Votorantim, a BB Seguridade, o Elo, Cielo, também da Brasilprev. E banco, pessoal, é uma empresa que ganha dinheiro em qualquer situação. Eles ganham dinheiro quando o país está em guerra, quando está em paz, ganham também dinheiro quando o país está em crise, quando não tem crise. Até se cair um meteoro ali e destruir várias coisas, o banco também ganha dinheiro, porque ele vai ter que emprestar para as empresas reconstruírem. É literalmente uma máquina de fazer dinheiro. São as empresas mais ricas do mundo, eles compram quem eles quiserem ou quem eles quiserem. É um setor muito forte e resiliente, não vai acabar ou quebrar da noite pro dia. Eu considero o Banco do Brasil uma das melhores ações bancárias para poder investir. É isso, não é uma recomendação de investimento para você ir lá e comprar e investir, apenas que eu gosto e que eu tenho na minha carteira, beleza? E nesse momento, as ações da empresa estão a um preço muito atrativo e além disso, como eu já tinha falado, o setor bancário no Brasil ele é bastante sólido e duradouro. É um setor perene, não é aquela empresa que a gente imagina que pode quebrar a qualquer momento e fechar. Por quê? Porque as pessoas e as empresas sempre vão precisar dos serviços bancários para fazer seus negócios e cuidar ali do dia a dia. Porque afinal, o próprio país em si ele precisa da estrutura bancária e é isso que garante a relevância constante desse setor ser setor perene. E também o Banco do Brasil ele tem uma grande vantagem competitiva se comparando com os outros bancos, que é no setor agrícola, porque ele é um dos principais financiadores da atividade agropecuária no Brasil. Então olha só, o Banco do Brasil reforça apoio ao agro em nova campanha com foco no Plano Safra 2024 e 2025. Banco do Brasil tem maior liberação para crédito rural da história. E ele também participa do crédito rural, do programa de sustentabilidade, apoio à agricultura familiar e vários outros. E aqui no gráfico das ações do Banco do Brasil estão sendo negociadas hoje por pouco mais de R$25. Vamos olhar, aqui está no período de 5 dias. Vamos olhar no período de 5 anos. A gente pode perceber que teve uma queda forte aqui em 2020 devido lá à crise no sistema de saúde devido à pandemia. De 2020 até 2023 ela teve uma lateralizada, foi um período de oportunidade para fazer investimento nas ações do Banco do Brasil e nesse período ela teve uma subida forte aqui até 2024 e agora está tendo uma queda no valor das ações. Então olha só, quem comprou aqui ações de 2020, 2021 está aí tendo uma alta nas suas ações e mais uma vez o gráfico aqui nos mostra que investimento é para longo prazo. E o que está acontecendo? Que as ações do Banco do Brasil estão caindo de preço. O que acontece é que esse é o ciclo de mercado e é nesse momento que faz com que as ações elas passem um tempo lateralizadas com seus preços e é uma boa oportunidade para a gente poder aumentar nossa posição em determinados ativos que estejam com os preços mais baratos, porque a gente pode comprar mais ativos por um menor preço. E o que a gente pode ver nesse ciclo de mercado com o aumento da Selic é que as pessoas estão vendendo suas ações e migrando para a renda fixa para ganharem 1% ao mês. Não que a renda fixa seja ruim, eu sempre defendo que o investidor diversifique sua carteira, tem ações, tenha fundos imobiliários, tenha renda fixa, invista também no exterior. E isso é bem diferente de você vender suas ações com valor baixo, perder dinheiro para colocar na renda fixa. E depois que as ações subirem, você tira da renda fixa e compra a ação mais cara. E essa é a mentalidade do fracasso no mundo dos investimentos, comprar na alta e vender na baixa. Então o que acontece é que o investidor ele imagina que ele vai ganhar 1% ao mês livre na renda fixa. Esquece que tem que descontar a inflação, que no Brasil a média histórica está em torno de 5% ao ano, e mesmo que você pegue um CDB de 110% do CDI, tem que esperar aproximadamente um ano para resgatar. Além de você ter que descontar a inflação, você também tem que descontar o imposto de renda. Então esse pensamento que você vai ganhar 1% ao mês na renda fixa livre de tudo é pura ilusão. Tem que descontar os dois, beleza? Tem que fazer esse cálculo aí. Agora, quais os riscos de se investir em Banco do Brasil? É um dos motivos também da ação estar mais barata. Como o cenário ele é cíclico, estamos agora em economia mais desafiadora, com juros mais altos, risco fiscal, a inadimplência não
não só do Banco do Brasil, mas de todo o sistema financeiro nacional aumentou consideravelmente. E aqui tem um gráfico que mostra pra gente como está sendo esse ciclo. Desse gráfico a gente consegue acompanhar a inadimplência do Banco do Brasil. Ela saltou aí de 1,75 para 2,92, só que mesmo assim ele ainda continua abaixo do índice de inadimplência do sistema financeiro nacional, que é a inadimplência aí acima de 90 dias, e isso está relacionado à sua postura mais conservadora na originação de crédito, com foco em produtos com garantia, e um exemplo é o crédito consignado, outro é o financiamento rural garantida pela propriedade, e também porque ele é uma estatal, ou seja, ele tem parte do governo no meio. O que pode acontecer é o governo continuar gastando demais e lá no Banco do Brasil meter a mão na grana para poder pagar suas dívidas, e muitos investidores passam longe de empresas estatais exatamente por esse motivo, o medo da interferência do governo na empresa. Só que o governo raramente mexe no Banco do Brasil, diferente como ele faz com a Petro, que está ali mexendo bastante. Mas querendo ou não, é como se fosse um fantasma que estivesse ali rondando as empresas estatais, podendo acontecer algo a qualquer momento. Então, embora ele seja uma estatal e isso envolve, claro, riscos adicionais e potenciais riscos de interesse, isso não tem afetado o resultado do Banco do Brasil negativamente. Pelo contrário, ele vem cada vez dando mais lucro. E o banco ele tem esse controle estatal, dado que a União Federal detém um pouco mais de 50% das ações ordinárias do banco e ele tem mais de 78 milhões de clientes. Aqui temos o gráfico que mostra como é dividido o controle do banco e a composição acionária. Então 50% aí fica com a União Federal, 24% de capital estrangeiro e 25% de capital no país. E o Banco do Brasil ele vem aí aumentando seus dividendos para 7,61, o dividend yield de 9,11 passou para 9,30, o lucro por ação agora está de 3,10 e na recomendação por analistas, preço-alvo da ação é de R$ 34 e no lucro líquido ajustado foi para mais de 18 bilhões. A carteira de crédito foi ampliada para 1,18 trilhão, que é aqui onde o banco ganha mais dinheiro. O índice de inadimplência subiu bastante, né? Foi de 1,75 para 3%, mas mesmo assim ele ainda continua abaixo do sistema financeiro nacional de inadimplência. E o Banco do Brasil é uma das boas empresas da bolsa que paga ótimos dividendos. E quanto mais barata a ação tiver, mais ações você vai conseguir comprar e mais dividendos você vai receber. Agora vamos começar com alguns indicadores importantes das ações do Banco do Brasil. Vamos começar com o dividend yield. Ele está aí na casa dos 10,42% nos últimos 12 meses e a média da empresa nos últimos 5 anos foi de 7,83. Então tá com uma média boa e para mim um dividend yield em 5 anos tem que ser nessa casa acima de 7. Então aí em 2020 ele pagou 3,80, depois foi subindo, chegou até 11,92 e agora está na casa dos 10,42%. E o dividend yield, o dividendo que cai na sua conta, lembrando disso para você, que é isento de imposto de renda, ele cai na sua conta livre. Agora vamos para o segundo indicador, vamos analisar o payout da empresa. E aqui no payout a gente pode ver que ela está aumentando cada vez mais o seu payout. O que é o payout, pessoal? É a parte do lucro líquido da empresa que ela destina para pagar os dividendos. Ou seja, se uma empresa tem um payout aí de 100%, quer dizer que ela destina 100% do seu lucro para pagar os dividendos. Por exemplo, os fundos imobiliários que por lei tem que distribuir 95% do seu lucro líquido. Quer dizer então que ela tem que passar 95% do lucro aos cotistas. E aqui o payout de 42,32% quer dizer que quase 50% do lucro líquido a empresa está distribuindo como dividendo ou juros sobre capital próprio. E aqui no histórico de payout a gente consegue ter uma visão mais ampla de tudo. Então de 2020 até 2023 a gente pode ver que ele aumentou bastante o seu lucro líquido. E de acordo com que aumentou o seu lucro líquido, ele aumentou também o payout e aumentou também o dividend yield. Ou seja, a gente consegue perceber que é uma empresa que quanto mais eles lucram, mais dividendos também distribui para os seus acionistas. Então ele tem uma visão de quanto mais ele ganha, mais também o acionista ganha. Então é uma visão importante que a empresa tem de remunerar aí o seu acionista. E ele teve um lucro líquido aí nos últimos 12 meses de quase 32 bilhões. Então se ele teve um payout de 42%, ele distribuiu quase 16 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio para o acionista. E agora
vamos para os indicadores fundamentalistas mais importantes do Banco do Brasil. Vamos começar aqui com o PL, que é o preço sobre o lucro. E o que significa o preço sobre o lucro? É um indicador de valuation para a gente entender como é que está aí o valuation do Banco do Brasil. Demonstra quanto que o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Por exemplo, PL de 2 significa que você ou o mercado está disposto a pagar R$2 para cada R$1 de lucro líquido da empresa. Como está aí em 5, significa que você está pagando R$5 para cada R$1 de lucro líquido da empresa, beleza? E o PL também significa o seguinte: caso o banco venha repetir o seu lucro do passado para o futuro em 5, mostra que em 5 anos você recuperaria 100% do seu valor investido de volta para o seu bolso, considerando aí os dividendos. Então, preço sobre o lucro abaixo de 8 a 10 anos está dentro aí de uma margem interessante para a gente poder investir. Agora vamos aqui para o nosso próximo indicador, que é o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, é o preço de uma ação dividido pelo valor patrimonial. Então aqui ela tem um PVP de 0,80. Então aqui a gente pode ver que desde 2014, em 2018 chegou a 1,49 e hoje está com PVP. E ele é um indicador de valuation, que significa o seguinte: eu estou comprando todo o patrimônio do Banco do Brasil, ou seja, toda a estrutura física, com desconto, porque está 0,80. O valor de referência é 1. Se tivesse 1, eu estaria comprando pelo preço justo. Se tivesse acima de 1, eu estaria pagando um ágio, ou seja, estaria mais caro. É igual o Warren Buffett diz: é como se você estivesse comprando R$1 por 80 centavos. Agora, nosso próximo indicador aqui é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, o ROI do Banco do Brasil está 15,92, quase 16%, e a média do setor é de 7,51%. E o que significa o ROI? E o ROI, pessoal, é uma informação bastante importante para nós acionistas, porque quando a gente investe numa empresa, a gente quer que essa empresa dê lucro, certo? Então, para isso, eles vão investir o meu dinheiro, o seu dinheiro, no que eles acharem melhor. Então, quanto desse investimento volta para o banco como positivo? No caso aí do Banco do Brasil, tá 15,92, então tá em torno de 16%. Por exemplo, o banco investiu aí R$100 e voltou R$116. Significa que eles estão fazendo um bom trabalho, e é preferível que esse indicador esteja acima de 15% para ser considerado bom. Agora vamos para o nosso próximo indicador, vamos para margem líquida. Margem líquida do Banco do Brasil está em 10,91, a média do setor é de 13,90 e a média da empresa é de 12,63. O que significa a margem líquida? Ela indica quanto da receita é convertida em lucro. O que isso significa? Digamos que se o Banco do Brasil fabricasse lá aquelas bolas de vôlei, que ele patrocina o vôlei, né, da seleção brasileira, e vendesse cada bola por R$100. Então, R$89 seria de custo da fabricação dessa bola e R$11 seria de lucro. É um lucro muito bom. Tem várias empresas excelentes que a margem líquida é 1, 2 ou 3%. Então, eles têm que vender muito para conseguir ter lucro. Então, a margem líquida de 10,91 é excelente para a empresa. E se esse vídeo está te ajudando a aprender cada vez mais sobre investimento em ações e você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo em inscrever, se inscreve, porque você vai estar investido em mais conhecimento, e conhecimento nunca é demais. E ainda fortalece e ajuda o nosso canal. E é muito importante que você também deixe o seu like, porque isso ajuda e fortalece a distribuição do vídeo para outras pessoas aprenderem mais ainda. E fazendo aqui um comparativo entre as ações do Banco do Bradesco, Itaú, Santander e o Banco do Brasil, já pode ver aqui que o Banco do Brasil ficou em primeiro lugar, tá com dividend yield de 10,38, na frente do Itaú, que tá com 8,22, preço sobre o lucro 4,50 contra o Itaú de 7,19 e o preço sobre o valor patrimonial de 0,81 e o Itaú tá com 1,39. Então as ações do Itaú estão muito caras, tá com ágio aí de 0,39. Já o Banco do Bradesco tem o dividend yield alto, só que a margem líquida dele é de 7,03, ou seja, ele não é tão eficiente assim. E se a gente olhar aqui na margem líquida do Banco do Brasil, comparando com o Itaú, o Banco do Brasil chega a ser tão eficiente quanto o Itaú. Pode ver que é pouca diferença. Então, por isso que o Banco do Brasil ficou em primeiro lugar. Bom, pessoal, então olhando aí todas essas informações, olhando também o comparativo, me leva a crer que o Banco do Brasil está muito mais barato e é tão eficiente quanto o Banco Itaú. E a gente pode ver que o Banco do Brasil, nesse
nesse momento é o melhor investimento entre os bancos, sendo que o Banco do Bradesco e o Santander ficaram muito para trás. E o Bradesco acabou sendo útil porque ele quase não inovou na era digital. E aquilo, né? A empresa que não vai inovando seus produtos vai ficando para trás. Um exemplo é a Kodak, ela era líder em máquinas fotográficas com aqueles filmes, veio as máquinas digitais e eles não se inovaram. E até que tem uma história que diz que o engenheiro da Kodak fez uma máquina digital, foi em uma reunião, mostrou para eles em uma reunião, eles disseram não queremos isso não, esconde isso e deixa para lá que isso não vai pegar. Acabou que a empresa veio à falência por falta de inovação, falta de acompanhar o mercado. Não esquece de me deixar aqui nos comentários qual é o banco que você mais utiliza, mas só vale um, hein, galera? Porque tem um pessoal aí que utiliza uns 5 bancos de uma vez. E se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, bate no sino e até o próximo vídeo.